Olá pessoal, a aula de hoje será a História e o Tempo. A unidade temática é História, Tempo, Espaço e Formas de Registro. Iremos utilizar duas habilidades. A primeira delas é Ensino Fundamental do 6º ano, História 01A, identificar as diferentes noções de tempo cronológico da natureza e tempo histórico. A segunda habilidade será Ensino Fundamental 6, do 6º ano, de História 01B, identificar as diferentes formas de noções do tempo, calendários diversos e outros artefatos, bem como as distintas formas de periodização da história. Neste momento, teremos 3 fotos, 3 imagens que vai demonstrar um pouquinho da história, da nossa cultura e as mudanças que ocorreram desde aquele período até os dias atuais, que nada mais é do que acontecimentos que foram buscados no passado através dos nossos historiadores. Sempre que o historiador ou qualquer pessoa investiga um fato histórico, deve procurar situá-lo no tempo, isto é, quando o fato ocorreu. O tempo e a história são elementos que estão profundamente relacionados. Esse elemento que auxilia na história vivida pelas sociedades que existiram ou existem no mundo. Agora nós temos 4 imagens diferentes, da qual busca mostrar como nós utilizamos o nosso tempo, Quais são os momentos e para que utilizamos. No momento temos a primeira imagem, que vai ser um momento de lazer entre amigos num show. A segunda, uma pessoa trabalhadora na agricultura. A terceira, temos lá a imagem também de uma construção, de um momento de trabalho. E a última, teremos a imagem de amigos, se divertindo no momento de lazer. Então, cada um utiliza seu tempo de uma forma diferente. Nesse momento, nós vamos contar um pouquinho da história do relógio e como surgiu essa contagem de tempo. Na história da humanidade, são utilizadas diferentes medidas de tempo para situar os acontecimentos do dia, do mês, do ano, do século, do milênio. O homem deste tempo atrás já percebia a passagem do tempo, como a mudança do dia para a noite e as estações. Eles criavam instrumentos de medição do tempo, como o calendário, o relógio mecânico, o relógio do sol, a ampulheta e a clêspidra. Nessa imagem teremos um pouquinho dos relógios que foram feitos pelo homem. A contagem do tempo pode ser dividida em fatos da história em 3 dimensões. Temos a primeira, que seria a de curta duração, que seria um momento de votação de lei no Congresso, uma partida de futebol ou uma peça de teatro. A segunda, teremos a medição de duração, que é a média, a carreira de um jogador, o tempo de uma guerra, o tempo de um governo. E a longa duração, que é um período mais extenso, que é o período da escravidão, a cultura, o costume popular. Embaixo temos as 3 imagens desse período, o jogo de futebol, a política, e a escravidão. A história tradicional foi dividida em períodos. Foi uma forma de compreender com facilidade seu estudo. Ela é dividida em pré-história. Nessa imagem fica claro observarmos como a história foi modificada. O período da pré-história era uma subdivisão, um período paleolítico, período do início, do começo, de transformações. Temos também o período neolítico, que é a idade dos metais. Na história, a Idade Antiga é o período que se estende desde a invenção da escrita, que aconteceu em 4000 a 3500 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, que acontece em 476 d.C. Temos abaixo a imagem das pirâmides, a imagem de Roma e a imagem da Grécia Antiga. Já a Idade Média é marcada por uma série de considerações preconceituosas. A Idade Média compreende o período que parte da queda do Império Romano até o surgimento do movimento renascentista. São as imagens que as pessoas começam a demonstrar o que elas pensam, o que elas têm vontade de dizer e não podiam, através das suas obras de artes, vamos dizer. Já na Idade Moderna, é um período específico da história do Ocidente. Destaca-se das demais por ter sido o período de transição por excelência. Tradicionalmente, aceita-se o início
estabelecido pelos historiadores franceses em 29 de maio de 1453, quando ocorreu a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e o término com a Revolução Francesa, que acontece em 14 de julho de 89. Já nesse período da Idade Contemporânea, é o momento que nós nos encontramos, né? Um período da história que é do tempo atual. Para conseguir entendê-la um pouquinho, nós utilizamos a linha do tempo. Na linha do tempo, ela inicia lá com o período da pré-história, o início do mundo, o início de tudo, e passamos por vários períodos, né? Como já falado anteriormente, até chegar no período da Idade Contemporânea, a idade da modernização, da transição. Mas para isso, para conseguirmos entender um pouquinho da história de hoje, nós temos que estudar um pouquinho da história do passado, sobre o tempo, sobre o passado, sobre acontecimentos que gera o nosso futuro. Com a criação, do relógio, do tempo, temos também o calendário cristão. É o calendário mais usado no mundo atual, mas não o único. É um calendário solar baseado na rotação da Terra em torno do Sol. Ele é baseado no ano do nascimento de Cristo. Esse acontecimento marca o período do ano do calendário. No caso, o ano 1, que é o nascimento de Cristo, que é onde nós começamos a contar, o nosso século. Por isso que nós temos na história, quando nós identificamos os séculos, muitas vezes está escrito lá AC, que é antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. A contagem do século é um período, que corresponde aos anos. E para entender um pouquinho melhor, cada século corresponde a 100 anos. Exemplo, no século I, o ano 1 vai até o ano 100, que significa 100 anos. Então, nesse momento, podemos dizer que nós estamos no século 21, considerando que o nosso calendário começa a partir do ano 1. Essa, pessoal, foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!